Quem ou o que está dirigindo a sua vida sem que você perceba? Você já entrou no carro para ir ao trabalho, chegou lá e nem lembra direito do caminho que fez? Você estava dirigindo, mas ao mesmo tempo parecia que não estava. O seu cérebro fez praticamente tudo no piloto automático. E agora eu quero te fazer uma perguntinha. E se eu disser que a sua vida também pode estar sendo dirigida no piloto automático? E pior, e se quem está segurando o volante nem sempre for você? E antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anderson Alves, sou psicanalista clínico, hipnólogo, praticante de PNL, especialista em inteligência emocional e reprogramação mental. E aqui no canal nós falamos sobre comportamento humano, relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal, sempre procurando unir ciência, experiência clínica e reflexões que podem transformar a maneira como você enxerga a si mesmo. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal e vamos juntos fazer esse canal crescer de forma exponencial. Mas para isso, eu preciso de você. Posso contar com você? Espero que sim. Pensa comigo. Existe uma frase que mudou completamente a forma como eu enxergo o ser humano. Só porque você não conhece uma verdade, não significa que ela não exista. Durante muito tempo, ninguém sabia que existiam bactérias. E mesmo assim, elas já adoeciam as pessoas. Ninguém precisava acreditar nelas. Elas simplesmente existiam. Muito tempo depois, nós descobrimos os hormônios. Depois descobrimos os neurotransmissores. Depois começamos a entender como o trauma pode modificar o funcionamento do cérebro. E tudo isso sempre esteve lá. O fato de não conhecermos alguma coisa nunca impediu que ela influenciasse a nossa vida. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. E nós gostamos de acreditar que somos totalmente racionais, que pensamos, que analisamos e depois decidimos. Mas será que é assim mesmo? Eu vou te dar um exemplo para que você possa compreender melhor. Você já conheceu alguém e, sem nenhum tipo de explicação lógica, foi com a cara daquela pessoa? Ou o contrário? Olhou para alguém pela primeira vez e sentiu uma antipatia imediata? Você nem conhecia aquela pessoa, mas alguma coisa dentro de você já tinha tomado uma decisão. Quem decidiu? Foi você? Ou foi alguma experiência antiga que o seu cérebro guardou? O cérebro é uma máquina extraordinária. Ele foi criado para economizar energia. Se ele tivesse que pensar em absolutamente tudo o tempo inteiro, você iria enlouquecer. E por isso ele cria alguns atalhos. Ele transforma comportamentos em hábitos. Ele automatiza. E é por isso que você escova os dentes sem pensar. Amarra o tênis sem pensar. Dirige um caminho conhecido sem pensar. E agora vem a pergunta. Será que só os movimentos ficam automáticos? Ou as emoções também podem ficar? Imagina uma criança que cresceu ouvindo assim: você nunca faz nada direito. Você só me dá trabalho. Olha o filho da vizinha. Ela cresce, vira um adulto, consegue um bom emprego, constrói uma família, mas toda vez que comete um pequeno erro, sente que não é boa o suficiente. Ela acha que isso é personalidade. Mas talvez seja apenas um programa que começou a ser escrito muitos anos atrás. E é por isso que eu digo uma coisa para os meus pacientes. A infância passa, mas muitas vezes aquilo que nós aprendemos nela continua morando dentro da gente, sem pedir licença, sem avisar, sem fazer barulho. Isso não acontece apenas com pensamentos, acontece com o corpo também. Então, perceba uma pessoa derrotada. Ela anda olhando para baixo, os ombros caídos, ela respira curto. Agora observe alguém confiante. A voz muda, o olhar muda. O nosso corpo e o nosso cérebro, eles conversam o tempo inteiro. Aquilo que sentimos muda a nossa postura.
E nossa postura também pode influenciar a maneira como enfrentamos determinadas situações. E outra coisa importante, você nunca viu a serotonina, você nunca viu a dopamina, você nunca viu a ocitocina, mas provavelmente você já percebeu os efeitos delas. Um abraço sincero pode trazer calma. Uma boa notícia muda completamente o seu humor. Uma conversa pode aliviar um peso enorme. Nós não enxergamos essas substâncias, mas convivemos com seus efeitos todos os dias. Isso mostra que nem tudo o que influencia a nossa vida é visível. E agora eu quero tocar num ponto muito importante: o trauma. Muita gente pensa que trauma é apenas um grande acidente, uma tragédia, uma violência. Nem sempre. Às vezes, trauma é crescer sem nunca se sentir suficiente, é nunca ter sido ouvido, é viver com medo, é aprender que demonstrar emoção era sinal de fraqueza. O trauma não é apenas aquilo que aconteceu com você, é a maneira como o seu cérebro aprendeu a sobreviver depois do que aconteceu. E muitas das vezes ele continua tentando proteger você, mesmo quando o perigo já passou. Talvez seja por isso que você sempre desconfia das pessoas. Talvez seja por isso que você tenha dificuldade para dizer não. Talvez seja por isso que você aceite tão pouco. Talvez seja por isso que você fuja de conflitos. Ou talvez seja por isso que você exploda por coisas pequenas. Não porque você escolheu ser assim, mas porque durante muito tempo essa foi a forma que o seu cérebro encontrou para sobreviver. Agora imagine a sua vida como um carro. Durante anos você acreditou que estava dirigindo, mas aos poucos percebe que, em alguns momentos, quem segurava o volante era o medo, em outros era a culpa, e depois a necessidade de aprovação, a vergonha, as feridas da infância, os hábitos, as crenças. A boa notícia é que perceber isso não significa que você perdeu o controle. Significa que agora você sabe onde procurar o volante. Eu quero terminar deixando uma reflexão para você. Talvez a liberdade não seja fazer tudo o que você tem vontade. Talvez liberdade seja descobrir quem está tomando as decisões dentro de você. Porque quando você desenvolve consciência, você começa a reconhecer os padrões. Questiona as crenças, revê os hábitos, entende as suas emoções e, pouco a pouco, você vai colocando as mãos de volta no volante da própria vida. Então eu deixo uma pergunta para você para a gente encerrar. Hoje, quem ou o que está dirigindo a sua vida sem que você perceba? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém, porque entender a própria mente não muda apenas uma vida. Pode mudar uma família inteira. Eu sou Anderson Alves, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.